Marcelo Cabo é apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco e afirma que time tem que jogar ofensivamente. Esse é o DNA vascaíno. Vamos ouvir partes da ótima entrevista dada pelo novo técnico do Vasco na manhã dessa terça-feira em São Januário. Vamos falar também sobre planejamento, time. Clube renova um zagueiro para a Série B e para o restante da temporada e pode estar fechando com um meia e um volante. Você vai ter informações também sobre um possível interesse do Vasco num jogador que está fora do Brasil. Vamos falar das mexidas no departamento médico e do time que estreia amanhã no Campeonato Carioca à noite contra a Portuguesa. Essas e outras informações num AVNews recheadíssimo. Já, em um minutinho, logo depois dela. Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa terça-feira, dia 2 de março de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. E faça isso, dê a sua curtida, dê aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, diga que o AVNews está entrando no ar. Antes das notícias, quero dar um outro recado. Imagina só ganhar até R$4.000 como renda complementar, ou então a sua renda do dia a dia. É muito simples. Na descrição desse vídeo tem um link. Você dá um clique ali no link, R$67, e você vai ter o passo e passo de como trabalhar de casa, com segurança, fazendo dinheiro honestamente. Não é venda de produto, pirâmide, nada disso. Você baixa, consegue fazer todo o passo e passo, estuda e você consegue ganhar dinheiro. Muita gente conseguindo fazer sucesso com esse trabalho. Recebemos mensagens, o Felipe do Renda Extra também recebe, fica muito feliz com isso. Por favor, faça a sua adesão ao processo e você, quem sabe, pode ganhar uma boa grana. Quem quer ganhar muito no Vasco é Marcelo Cabo, que hoje foi apresentado oficialmente como novo treinador do Vasco. Ele estava feliz, estava muito preparado também, demonstrou isso nas respostas, na entrevista coletiva, foi muito direto, realista, fez um tour por São Januário, voltou a visitar o clube, ele que jogou futsal, foi inclusive numa das quadras de futsal onde jogou, esteve na sala de troféus, almoçou no restaurante do Almirante, enfim, voltou às origens, o que lhe trouxe muita satisfação, e a família dele. Ele tem uma filha que é adolescente, a Duda, muito vascaína, que publicou em redes sociais a sua alegria do pai ser treinador do Vasco. Ele disse, inclusive, na coletiva, que falou: eu falei à minha filha, papai um dia vai trabalhar muito, vai fazer muito esforço para comandar o time que você torce. E foi o que aconteceu. Marcelo Cabo estava muito feliz e muito confiante. E ele fala aos vascaínos ligados aqui no AVNews sobre essa confiança, sobre esse regresso, essa vontade de brilhar no clube mais uma vez. Eu tenho dois acessos, né? Um espaço curto de tempo, um título com o Atlético Goianiense e um vice-campeonato brasileiro com o CSA. Essa vai ser a minha 6ª Série B, né? Então, assim, eu tenho conhecimento pleno da competição. Eu vou dizer com convicção, o Vasco vai passar pela Série B. É uma passagem pela Série B e com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor com o retorno à Série A. A gente tem boas competições pela frente, como o Campeonato Carioca, como a Copa do Brasil, mas sabemos que a grande e a maior meta do Vasco nessa temporada é a Série B. E nós vamos buscar esse título da Série B, coroar com um acesso, que esse é o nosso trabalho que a gente vai fazer daqui para frente. E deixou um recado, avisou, Série B não é fácil, mas o Vasco vai passar pela Série B, acha que o time precisa ser mesclado mesmo, com jogadores experientes, jogadores mais jovens, aqueles que tenham condição. Ele quer ganhar também o estadual, quer ganhar a Copa do Brasil, são competições importantes, mas é claro que a prioridade é em cima do Campeonato Brasileiro. Tem aí 3 meses, não é uma pré-temporada, vai ter que trocar a roda do carro com o carro andando, mas sabe que vai ter segurança, paciência do torcedor e pede para que o Vasco possa fazer um bom time e principalmente uma boa temporada. E deixou claro também um negócio, negócio de time reativo acabou. Vasco é ofensivo, sempre foi assim. Lembrou grandes ídolos do Vasco que jogavam pra frente, que faziam muitos gols. E ele fala, o DNA do Vasco
é jogar em cima do adversário, Marcelo? A história do Vasco, ela é uma história de equipes ofensivas. Os maiores jogadores da história do Vasco são atacantes, meias atacantes. Então esse é um DNA do Vasco, essa é a história do Vasco. Um time que joga para frente, um time que busca o gol a todo momento, e com a minha chegada não vai ser diferente. Claro que a gente fez reuniões, eu conversei bastante com a diretoria, com o Pássaro, e eles buscavam um treinador com esse perfil, um treinador com um perfil ofensivo, e é a característica das minhas equipes. Minhas equipes sempre é uma equipe que gosta de marcar pressão aos adversários, gosta de ocupar o campo do adversário. Eu tenho uma máxima que quanto mais tempo a gente estiver no campo do adversário, ele está mais longe do nosso gol e a gente está mais perto de construir gols. E o Vasco tem isso diante da sua história. Sempre ter uma equipe ofensiva, sempre ter uma equipe buscando a vitória a todo momento. E com o meu comando não vai ser diferente. Vocês podem acreditar que vai ser um Vasco ofensivo, um Vasco que vai voltar a fazer muitos gols. O Vasco é uma equipe que vai buscar a vitória a todo momento, que esse é o DNA da história do Vasco. E já, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a estreia do Vasco e vamos trazer de volta Marcelo Cabo para falar sobre planejamento, reforços. O Vasco já se movimenta no mercado para poder reforçar o seu time para a disputa das competições no campeonato que vem aí. O Brasileiro, vem também a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual, e vamos falar na Copa do Brasil do nosso adversário. O Emerson Rocha vai trazer um resumo bem legal da Caldense, a veterana, que vai ser nossa adversária nesse início de Copa do Brasil. A gente volta já. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E hoje aconteceu à tarde o sorteio na sede da CBF dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. O Vasco ainda não tem data definida, pode ser dia 10, pode ser dia 17. O Vasco está lutando para que o jogo seja no dia 17. O Vasco joga inclusive pelo empate, é bom a gente esclarecer isso. Empatou, o Vasco está classificado. E o Vasco vai jogar contra a veterana, assim é chamado a Caldense, da linda Poços de Caldas. A Caldense, que é um adversário muito complicado em Minas Gerais e que vem aí tentando ser a zebra, uma das zebras dessa primeira fase. Nosso Emerson Rocha vai trazer as informações atuais da Caldense. Tem muito craque na Caldense, pelo menos no nome. Conta pra gente, pros assinantes aqui no AVNews. Fala, Emerson Rocha! Beleza, Flávio, amigos ligados nesse AVNews, como sempre, recheado de informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E como você, Flávio, já adiantou um pouco mais cedo do nosso Boletim AV, você que não assistiu, o card está passando aqui em cima, trouxe todos os detalhes do atual momento do nosso primeiro adversário na primeira fase da Copa do Brasil, a Caldense de Minas Gerais, da cidade de Poços de Caldas. E já que você trouxe os detalhes sobre o momento, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do futebol, o atual elenco e também a questão da comissão técnica. O time que é treinado por esse cara aí, você está vendo a foto dele na tela, é o Marcos Paulo Gripe, que foi jogador de futebol, principalmente no interior de São Paulo, e chegou a trabalhar aqui no Rio de Janeiro como auxiliar técnico do Flamengo. Na época, o técnico era o Silas. E ele, como é muito jovem, faz seus primeiros trabalhos como treinador e também já fez os cursos da CBF Academy. Já o elenco da Caldense, que disputa o Campeonato Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro, tem alguns nomes muito curiosos. Não tem nenhum grande destaque em nível nacional, mas tem uns nomes bem curiosos. Confere só como é esse elenco da Caldense, como esse goleiro aí, ó, o goleiro chamado Passarelli. Além dele tem o zagueiro, homônimo de um funkeiro no Rio de Janeiro, Jonathan Costa. Também tem o lateral esquerdo Caio Ribeiro, homônimo do comentarista da TV Globo. Além dos atacantes Danilo Belão, o Tevez, que parece um pouco com o argentino Tevez, além do Rincon, jogador que passou aqui na Cabo Friense, no Rio de Janeiro. Também tem o Vitão,
único carioca do elenco. E olha só, o japonês Ryo Kano, isso mesmo, eles também têm um Kano. Esse time da Caldense joga amanhã pelo Campeonato Mineiro, 9h30 da noite contra o Cruzeiro, jogo que vai ser realizado no Mineirão, e é uma boa oportunidade para a gente assistir o nosso primeiro adversário na Copa do Brasil. Beleza, Flávio? Grande abraço, segue o AVNews. Apesar do jogo ainda não ter data marcada, pode ser dia 10, pode ser dia 17, como eu disse, dia 17 o Vasco está tentando. O grupo deve se representar, os jogadores que foram liberados logo depois do final do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, todo mundo se apresentando na próxima quinta-feira. Mas amanhã tem jogo, né? Marcelo Cabo já vai observar o time jovem do Vasco, jogadores que já estavam no profissional, com os jogadores do Sub-20, treinados pelo Diogo Siston. Todo mundo fez o teste da Covid, você acompanhou hoje pela manhã no Bom Dia Gigante, e a tentativa é de começar bem o Campeonato Carioca, melhor do que foi ano passado, né? O Vasco estreou 0-0 com o Bangu e ficou em 7º lugar no Campeonato Carioca, uma competição que o Vasco foi muito mal, não chegou a nenhuma das semifinais, nem do primeiro turno, nem do segundo turno. Amanhã pela Vasco TV, aliás, você já assinou a Vasco TV? Assine lá o pacote, é muito importante. O dinheiro vai todo pro Vasco da Gama. 9 da noite, bola rolando em São Januário. O time mais provável: Lucão goleiro, Caio Tenório, lateral direito, Ulisses e Miranda na zaga. E o MT, que já jogou de lateral esquerdo no Volta Redonda, deve jogar nessa posição. O Vasco não tem um lateral esquerdo. No meio, Caio Lopes, Juninho e Lucas Santos. Na frente, Gabriel Peck, Thiago Reis e João Pedro. Esse é o time do Vasco. A Portuguesa é treinada pelo Felipe Surian, treinador que costuma fazer bons trabalhos também no interior. E o Felipe Surian deu um depoimento ao Instagram oficial da Portuguesa da Ilha do Governador, falando sobre a expectativa da Lusa para esse Campeonato Carioca de 2021. Vamos ouvi-lo. A nossa expectativa, né, da Portuguesa é fazer um grande estadual, tentar buscar essa classificação entre os 4 primeiros colocados nessa primeira fase da competição. A gente vai iniciar com 2 grandes já de início, né, Vasco e depois Fluminense, mas buscando sempre fazer jogos bons, buscando sempre pontuar para o quanto antes a gente conseguir os pontos necessários a essa classificação. Então é assim que a gente vem forte, bem competitivo. Quem ver os jogos da Portuguesa vai ver sempre um time organizado buscando a vitória. O time mais provável da Portuguesa para enfrentar o Vasco amanhã: Vitor Hugo, o Watson, Guerra, Dilcinho e Danilo. O meio de campo com Muniz, Mauro Silva, Chay e Romarinho. Na frente, André Silva e Emerson Santos. É o time da Portuguesa que deve enfrentar o Vasco da Gama amanhã às 9 horas da noite. E se você quiser um local legal para ver o jogo, vá ao Restaurante do Almirante. Tá aí, é chamado Restaurante do Almirante, com todas as medidas de segurança. Estamos na pandemia, o pico da Covid aumentou de novo, o negócio não tá legal, você deve se cuidar, mas lá todos os protocolos são seguidos e você pode ver Vasco da Gama e Portuguesa em São Januário, só que no restaurante. E no próximo bloco, vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo sobre um jogador que está interessando demais ao Vasco e também a renovação de um dos bons valores na fraca temporada de 2020 que o Vasco mantém agora para 2021. A gente volta já. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo, falou várias vezes sobre isso em relação a planejamento durante a entrevista coletiva. Ele esteve com o Alexandre Pássaro o dia todo e durante a parte da tarde e também agora à noite conversando com o Pássaro sobre planejamento. Muitos nomes na mesa, tem que fazer muita coisa no elenco, dar uma enxugada, negociar com jogadores que não estão servindo, de repente jogadores que têm altos salários precisam ser definidos, mas a gente vai falar sobre isso já já. Mas um jogador tem sido muito comentado. Eu vou falar dele depois que o Marcelo Cabo falar,
que foi a pergunta do Emerson Rocha hoje na coletiva sobre Chico Coreano, jogador que a torcida do Vasco vem aí achando que pode dar resultado. Meia de boa qualidade, fez um bom campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense, e a gente vai ouvir do Marcelo Cabo sobre Chico Coreano. Será que tem chance do Coreano vir para o Vasco, Marcelo? Claro que todos os jogadores do Atlético fizeram uma grande competição, mas primeiro eu preciso chegar aqui no Vasco, sentar com a diretoria, a gente fazer uma avaliação de todos os jogadores que estão aqui e depois a gente pensar em quais jogadores que a gente vai trazer. Claro que o Chico foi um jogador que fez uma grande temporada, mas eu ainda não sentei com a diretoria para poder avaliar e falar nomes. E é a partir de agora que a gente vai fazer essas avaliações. Olha, mas eu vou trazer uma informação para você aqui. E volto a dizer, é meu feeling. Eu hoje conversei com Beto Rapa. Você está vendo a foto dele aqui em cima. Beto Rapa é empresário de Chico Coreano, até muito solícito. E ele me disse o seguinte: com o Atlético Goianiense assinou a rescisão hoje, está livre, não renovou com o Atlético Goianiense. Foi para Ribeirão Preto, onde mora Beto Rapa, fez o trajeto de carro, saiu lá de Goiânia, foi para Ribeirão Preto, está com o Beto Rapa em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e está analisando o futuro. E aí, obviamente, papel de repórter, perguntei, e o Vasco? Ele falou, cara, o Vasco é um clubaço, é um clube maravilhoso, é um clube fantástico. E eu disse, mas mesmo na Série B, amigo, o Vasco é o Vasco. E eu perguntei, e Marcelo Cabo ajudaria? Claro que ajuda, ajuda demais. Alexandre Pássaro também é um cara muito solícito. Mas citou também dirigentes do Botafogo e do Fluminense, pessoas que ele conhece nas duas direções em relação ao futebol. Mas eu senti uma quedinha, que de repente já há uma conversa, já houve algum tipo de papo, o jogador está livre, é o perfil do Vasco. E pode ser que sim, porque, volto a dizer, pelo meu feeling, ele não quis deixar aberto, mas coloquei, tô sentindo que vai pintar uma Cruz de Malta. E ele riu e disse, quem sabe, pode ser sim. Mas nesse momento a situação do Chico Coreano é essa, ele está liberado, está livre, não está com contrato vinculado a qualquer clube e está livre para negociar. E há sim interesse do Vasco para que o jogador venha. E ao que parece, pode dar casamento em muito breve. Uma outra situação que eu hoje fui correr atrás. Yeison Guzmán, aquele jogador colombiano do Envigado que o torcedor do Vasco gosta tanto. Falei hoje com o presidente do clube, Ramiro Ruiz. E vou reproduzir aqui as palavras de Ramiro Ruiz ao contato que fiz. Não temos proposta. Não é verdade que há proposta por Yeison Guzmán. Não falamos com nenhum clube e o Vasco está incluído. Tampouco o Vasco da Gama. Mas estamos abertos a negociar, mas somente por venda. E uma notícia que pode atrapalhar. Ele renovou há mais ou menos uma semana seu contrato com o Envigado até 2024. Portanto, a situação para se trazer Guzmán, só venda. Vasco tem que comprar. Vasco sem grana vai ser realmente muito difícil. Não há empréstimo, não há troca, absolutamente nada, disse o presidente do clube colombiano. O Vasco está atrás de volantes e 2 nomes são cogitados. Jogadores que estão aí no radar do Vasco. Hugo Moura, volante do Curitiba, que fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Curitiba, fez inclusive o gol contra o Vasco aqui em São Januário. Era um jogador que o Abel estava atrás, o Abel Braga queria, na época que estava como treinador do Vasco no início do ano passado. E pode ser que a coisa ande. Mas há um outro nome também, que já foi cogitado, já foi procurado que eu digo em termos de sondagens, é um jogador que está preso ao Fortaleza, fez um bom campeonato brasileiro, é o volante Juninho. Juninho também é um jogador que tem 34 anos, é mais velho que o Hugo Moura, mas é um jogador que já trabalhou com o Marcelo Cabo no Macaé. São 2 atletas que o Vasco está mapeando, está apenas fazendo sondagens, mas não há nada de definitivo. O que está definido é Marcelo Alves. O jogador vai ficar no Vasco, o zagueiro praticamente renovou seu empréstimo por mais um ano, sem nenhum custo para o Vasco. Madureira libera mais uma vez, sem nenhum custo, numa velha parceria. Madureira já emprestou e já fez negócios tantos com o Vasco, Léo Lima, Souza, Naz, enfim. E faz mais um através do zagueiro Marcelo Alves. O Vasco tem a opção de compra. Quem não vai ficar mesmo é Igor Catatal. E a situação me foi explicada pelo Max Rafael, que é o empresário do jogador. Ele me disse o seguinte: Flávio, a situação é essa. O Vasco não fez nenhuma proposta para a tentativa de renovação do Catatal. Me pareceu não querer, não se interessar, e está no direito. O Vitória veio e fez uma proposta. Igor Catatal ganhava, gente, R$5.000 por mês no Vasco.
E realmente, pela parte técnica, não agradou, porque senão, pelo salário, o Vasco com certeza faria uma proposta. Mas não houve interesse, o Vasco preferiu até ser mais cordial, dizendo que o Marcelo Cabo ia dar um ok, mas quando pintou a proposta do Vitória, o Maxi preferiu aceitar e Igor Catatal não vai ficar no Vasco. Uma boa sorte ao jovem atacante. Em relação a outros jogadores, muito, mas muito se comenta. Em relação a Castan, Fernando Miguel. Vamos lá, eu vou tentar mapear aqui a situação. Castan, não houve nenhum tipo de conversa para que ele saísse do Vasco. Eu falei hoje com o Matheus Braga, que é empresário do jogador, ele me disse: Flávio, tem contrato até 2022, quer cumprir e vai cumprir. Ele tem interesse de ficar no Vasco, vai se representar quinta-feira com todo o grupo. Fernando Miguel, da mesma forma, tem contrato com o clube, mas eu não tive nenhuma informação de empresário ou staff do jogador. Prometo a vocês que vou correr atrás. Iago Pikachu, recebi hoje uma informação que o Marcelo Cabo até gosta do jogador, porque é um jogador que está acostumado a jogar com esquemas polivalentes, enfim. Marcelo pode até reavaliar. É um jogador importante, jogador com o maior número de jogos com a camisa do Vasco e pode realmente ficar. Em relação a Henrique, não houve nenhum momento, o Vasco não procurou para renovação, a situação está difícil para o Henrique. O mesmo com o Neto Borges. Já foi procurado o empresário do jogador, já está se tratando com o Genk da tentativa de antecipação da volta dele. O mesmo acontecendo com o Gustavo Torres, também muito próximo de voltar ao futebol colombiano. Benítez e Germancano. Benítez, os empresários estão oferecendo aí, tentando ver se alguém quer, porque o Vasco não vai ter como pagar os $50 mil, cerca de R$280 mil por mês, que recebe o jogador. É uma situação complicada, o Benítez também está sempre lesionado, tem se lesionado demais, e o Vasco, a princípio, quer que Benítez siga uma outra situação, mas no Vasco vai ser meio complicado. Mas nesse instante, ele deve voltar na próxima quinta-feira. Em relação a Germancano, o empresário do jogador, deve chegar essa semana ao Brasil, mas me disse hoje, vai ficar, vai cumprir contrato, tem interesse de ficar no Vasco da Gama. O Vasco não se manifestou em nada quanto à redução, quanto a não ficar com o jogador, já sabe que realmente precisa pagar Cano, como precisa pagar todos os jogadores esses 3 meses em aberto, mas há intenção sim por parte da direção de futebol da manutenção do argentino Germán Ezequiel Cano. E daqui a pouco, no bloco final, vamos trazer mais notícias do Vasco num AVNews que eu prometi, hein? Sempre muito recheado. Até já! Quem não viu, que veja. Hoje à tarde no Boletim AV, já no iniciozinho da noite, nós subimos a informação da mudança geral no departamento médico do Vasco. Na verdade, a gente deu uma informação há mais de mês aqui dessa modificação. O VP da nova gestão, Rafael Cobos, até colocou no Twitter de que não era verdade, a transição ainda não tinha sido feita, e em função disso tudo, a coisa ficou meio no ar, mas incomodando demais os médicos que estavam no clube, porque nunca se sabia o que ia ser feito, quem ia fazer os exames, quem ia para jogo, porque já havia uma nova gestão. Mas, nitidamente, por questão política, porque o desempenho do departamento médico do Vasco, comandado à época pelo Dr. Marcos Teixeira, foi muito bom. Matéria divulgada recentemente pela Globoesporte.com, os 3 melhores departamentos médicos do Brasil em termos de recuperação de atletas, o Vasco estava entre os 3. Ficou muito bem já no ano passado, de 2019, melhor dizendo, que foi o segundo melhor junto com o Santos, menor número de lesões. Então, pela parte técnica, pelo trabalho, seria normal a manutenção. Mas os médicos que estão no clube hoje, principalmente o Dr. Marcos e o Dr. Rodrigo, são sócios do ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo. E aí pesa um pouco a questão política. O Rafael Cobos não tomava uma decisão, eles foram ficando, ainda não houve um anúncio. Hoje procurei o Vasco para saber se haveria o anúncio, também não houve um anúncio. Para o jogo de amanhã, vai o departamento médico da base, que vai cuidar do time que vai estar em campo contra a Portuguesa. Mas Rafael Cobos não se manifestou, o CEO médico Gustavo Fraga também não se manifestou, mas o que a gente sabe é isso. O Dr. Marcos Teixeira, que era o chefe, vai permanecer no clube, é muito competente, vai estar no grupo de médicos. O novo diretor médico será Gustavo Caldeira, que é ex-médico do Flamengo. Na fisioterapia também uma modificação, o diretor Alexandre Barbosa deixa o cargo, vem Fred Manhães, uma notícia que também a gente deu aqui, ex-Palmeiras, vai entrar no lugar dele, e também está vindo o fisioterapeuta Dudu Calçada, que estava no Flamengo. Agora, uma informação muito importante, o Gustavo Caldeira e Dudu Calçada foram dispensados do Flamengo pelo diretor-geral da área médica do clube rubro-negro, Márcio Tanuri. Na época até ele inclusive contratou o Márcio Pulha, que estava no Vasco da Gama. Mas estão vindo aqui
com uma referência, uma indicação muito forte. Estão fora Dr. Rodrigo Furtado, Dr. Carlos Fontes e Dr. Vitor Baitelli. E olha, essa dispensa não foi muito legal não. Não soou muito legal a maneira, muito fria, não houve uma transição direta, um comunicado direto, enfim, muito sacrifício feito e no final foram dispensados assim, pelo telefone, pelo menos a informação que eu tive. Mas de qualquer maneira, esses três não estão mais no Vasco da Gama. Mas a gente espera que eles possam seguir aí a trilha e fazer bons trabalhos no futuro. Em relação ao centro de treinamento, saiu hoje uma matéria na Globo.com que a gente confirmou à tarde com o Pedro Seixas e com pessoas ligadas ao departamento de obras do Vasco. Realmente é uma tentativa de capitalizar, fazer com que patrocinadores, primeiros do Vasco, possam ajudar de alguma forma a ampliação do CT. Antes com a torcida, agora, na verdade, patrocinadores. O Vasco busca alguém que patrocine a continuação da construção do CT, a melhoria do espaço do CT e também empresas que possam ajudar na manutenção. Parcerias, permutas, manutenção é cara, de gramado, de limpeza, enfim, tudo em termos de parceria para que o Vasco tenha o seu CT melhorado ainda mais. E olha, eu vou agora dar o abraço nesse final do AVNews em nome da CG Segurança Eletrônica. Segurança não tem limite. Segurança é algo que você precisa nesses momentos tão difíceis, um mundo tão complicado. Vá ao Cristiano, procure o Cristiano e dê segurança à sua casa, ao seu patrimônio e principalmente à sua família. Você está vendo aí uma postagem do ex-jogador do Vasco, ex-craque do Vasco, o ídolo Pedrinho. Pedrinho participou hoje do sorteio da Copa do Brasil. E por um momento de infelicidade, coisa boba, ao tirar a bolinha que saiu o nome do Vasco, ele sorteou o nome do Vasco para o jogo com a Caldense. O nome do Vasco caiu no chão, a bolinha caiu no chão. E Pedrinho foi covardemente atacado em redes sociais, chamado de pé frio, chamado de errado, enfim, foi muito atingido. Pedrinho, gente, é um ídolo do Vasco. É um rapaz que merece, de nossa parte, todo o amor e carinho. Mas que inferno esse negócio de política. Que inferno isso. Até quando essa questão política vai atingir o Vasco? Pedrinho está acima de todos esses interesses. Se ele tem interesse em um candidato, em uma chapa, acabou a eleição. Ele está fazendo o trabalho dele. E ora bola, gente, caiu um papel no chão. Para isso é motivo para agredir uma pessoa? Pedrinho e outros merecem muito. E fico muito feliz quando vejo a Vasco TV fazendo amanhã o seu pré-jogo, com a presença de Roberto Dinamite, que durante tantos anos foi achincalhado dentro do clube. Roberto Dinamite. E Felipe Maestro, que também estava numa outra chapa, mas foi chamado sem problema nenhum. São todos ídolos que fazem e fizeram a história do Vasco da Gama. A vocês que atacaram o Pedrinho, lastimável. Vocês deveriam botar a cabeça na consciência. Vocês estão preocupados com os interesses de vocês e não com os interesses do Vasco. Pedrinho, de todos nós aqui, a nossa imensa solidariedade. Você merece muito, cara. Você é um sujeito espetacular, uma figura humana fantástica e merece nosso grande carinho sempre. Fique com Deus. Você é um dos que fez a história desse Vasco. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante. E à noite a gente vem a partir de 20 horas e 15 minutos com o nosso pré-jogo, aquecendo as turbinas. Vai começar o Campeonato Carioca. E nós estamos aqui com o nosso fogãozinho a lenha. Vamos botar lenha para Vasco da Gama e Portuguesa a partir das 9 da noite. Grande abraço para todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!